Como lidar com a realidade manifestada enquanto as coisas que você quer ainda não aconteceram? Adorei essa pergunta e eu acho ela super válida. Eu já ouvi te falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes, né, a gente fala, você tem que se sentir bem, mas de repente você quer um corpo novo, né? E aí você olha para o espelho e você vê que o seu corpo ainda não tá do jeito que você gostaria, você não tá se sentindo bem fisicamente. E você vê que você não está se sentindo feliz, saudável como você gostaria, ou muitas vezes é alguma questão financeira que está acontecendo, você tem que lidar com aquilo. Como é que você lida com a realidade manifestada enquanto as coisas que você deseja ainda não aconteceram? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Muito obrigada para a galera que mandou essa dúvida. Eu tenho coletado dúvidas em grupos que eu participo para trazer para vocês aqui, porque eu acho que é de grande valor. Eu respondo lá para quem pergunta, mas eu acho super válido compartilhar com vocês, porque eu acho que outras pessoas podem ter a mesma dúvida e de repente não tá no grupo, então é uma forma de compartilhar, tá bom? Então, olha só, gente, né? Vou trazer para você hoje algumas soluções aqui com base no que eu estudo e que eu pratico nos ensinamentos de Abraham Hicks e também nesse caso do Neville Goddard, tá? Como é que você lida com isso? E é completamente normal a gente ficar um pouquinho confuso. Como é que eu vou lidar com a realidade? E essa confusão geralmente vem de quê? A gente tem vários modos que foram ensinados de como a gente tem que reagir a algo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Se for um problema financeiro, tem milhões de consultores falando o que você deve fazer. Se há um problema em relação ao seu corpo, tem várias pessoas falando o que você deve fazer. Só que quando a gente pensa e entende que a realidade é criada, né, vibracionalmente, e eu já pedi por tudo aquilo que eu desejo, a solução já foi criada, e eu só preciso permitir que as coisas que eu desejo venham, eu tenho que tirar de lado tudo aquilo que eu aprendi sobre como a realidade funciona, sobre como eu tenho que agir e buscar o alinhamento vibracional com o meu superior. Tá? Então, quando a gente coloca isso como prioridade, já vai ficando um pouquinho mais fácil, porque a gente vai ter várias coisas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e às vezes você não tem recurso, você não tem como, você não tem força, você não tem, né? E aí você fica tentando fazer o que você não tem, enquanto que a única coisa que você tem controle é esse pensamento, sabe? Esse alinhamento de pensamento que é o que vai te trazer algum resultado que você acaba não fazendo, tá? Então, olha só, gente. Vou falar aqui primeiro, né, o que os Abrahams falam em relação a isso. Primeira dica aqui. Primeira coisa, né, que eles costumam recomendar é você tentar se acalmar com a circunstância que você está vivendo, tá? Tentar se acalmar. Partindo do lugar que onde você tá, você vai falando, a situação tá assim, a situação tá assada, é isso que tá acontecendo, tal, tal, tal. Mas eu acho que as coisas podem melhorar. Eu ainda não vejo solução, mas eu entendo que a lei da atração funciona. Eu entendo que eu tenho o meu superior. O que você está fazendo? Imagina que tem um amigo, tem uma amiga que você conta esse problema. O que esse amigo costuma fazer? Te acolhe. E é isso que o seu superior está tentando emanar para você. Opções de pensamentos mais positivos. Então você vai buscando um pensamento que você pense que te ajude a chegar mais perto daquilo que você deseja, tá? Você deseja sentir. Isso geralmente é muito bom naquele momento que a gente está muito perturbado, que a gente está muito preocupado, que eu falo que a realidade está batendo na sua cara, está sambando na sua cara. Então, você tem que tentar o máximo possível, tentar não reagir tanto ao que a sua mente está pensando sobre o que está acontecendo. Porque o que você está sentindo, de preocupação, de tudo, é relativo ao que a sua mente está pensando, ao que está acontecendo. E aí você acaba, às vezes, sem querer, impedindo que as coisas que você deseja venham, porque você fica ali naquela ruminação. Então, esse se acalmar é um caminho que ajuda muito, tá? Tá tudo bem, as coisas não estão tão difíceis assim, eu ainda consigo fazer tal coisa. Um exemplo que eu gosto de dar com relação a isso é de uma história, né, de uma senhora, acho que foi nos primeiros seminários de Abraham que eu vi, e no Hot City tinha uma senhora que ela falava que ela estava numa situação difícil porque ela estava com problema de se locomover e tal, e os Abrahams deram um exemplo para ela justamente do que seria esse se acalmar que eu tô te falando aqui. E é exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora com o exemplo dela. Eles falavam o seguinte: tá tudo bem, eu tenho, né, essa bengala que eu posso me apoiar, em vez de reclamar da bengala, que isso também está relacionado ao que eu vou te falar agora, né, que seria a segunda dica, que é olhar para os aspectos positivos do que está acontecendo. Eu já vou antecipar essa dica porque nesse exemplo fica fácil de você entender, tá? Dentro da situação tem os dois lados da polaridade. Quando você se sente muito mal, você está olhando dentro da situação que é negativo. Quando você começa a se sentir um pouco melhor, é que você começou a se alinhar com o seu eu superior, ou seja, deixar o bem-estar fluir, né? Isso vai fazer com que as coisas melhorem, que as soluções que você criou melhorem.
E também é quando você começa a olhar para as coisas boas dentro da circunstância, tá? Então essa história da senhora, eles começaram a conduzir ela para essa direção de pensamento. Eu tenho uma bengala, ela me ajuda a locomover. Mesmo essa situação que eu passei, essa bengala me ajuda a locomover. Eu estou no melhor momento para ter um problema de locomoção, já que as calçadas, que as vias agora são adaptadas. Que bom que isso está acontecendo, né? Nesse momento e não em outro. Né? Eu tenho medicamentos que me ajudam muitas vezes a aliviar a dor. Nem todo dia eu tô me sentindo com tanta dor. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. O que ela tá fazendo? Ela tá se acalmando. Entendeu? Ela tá se acalmando, tá arrumando um jeito de se acalmar, de relaxar, de não precisar que as coisas mudem para que ela se sinta bem. Que é isso que eles falam. A gente quer que as coisas mudem, porque aí eu reajo a uma coisa boa e aí eu emito um sentimento bom. Mas as coisas ainda não mudaram. Então eu só posso tentar o quê? Moldar a minha massinha de modelar, que é a minha mente, para que eu sinta algo bom e com esse sentimento bom, mais coisa boa vem. Entende? Então essa é a segunda dica, você buscar coisas boas dentro do que está acontecendo. Tem gente que me ajuda, tem pessoas que estão sempre me ajudando, que estão sempre me apoiando. Por exemplo, se é uma situação com seus filhos, apesar disso, meus filhos não reclamam tanto, eles conseguem levar as coisas numa boa. Você entendeu? Você está conversando, tentando buscar tirar proveito dessa situação. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você tentar se distrair o máximo possível do que está acontecendo. Tentar se distrair. Um exemplo daqui que eu vou te dar é da Rhonda Byrne. Ela estava passando por um problema de dívidas. Não sei se você sabe, né? A Rhonda Byrne é a autora do livro O Segredo, que foi um dos livros que acabou divulgando a lei da atração de uma forma muito mais intensa, né? Pelo mundo. E aí, o que acontece, gente? Ela estava passando por um problema e estava chegando as contas, né? Chegavam envelopes de conta para ela, ela não sabia o que fazer, ela não tinha dinheiro para pagar. E ela começou a brincar, fazer com que aqueles envelopes fossem dinheiro. Então ela brincava. Toda vez que ela chegava com o envelope, ela fingia que aquilo era dinheiro. Eu falo porque é uma situação latente que muitas vezes a pessoa está vivendo, né? Então ela não tinha o que fazer, ela não tinha como pagar, ela não tinha como resolver, mas ela tinha como fingir que aquilo era algo diferente do que ela estava vivendo. Então essa também é uma forma. Como você pode brincar, se distrair, buscar forma de se distrair? Você pode fazer, por exemplo, uma lista das coisas que te fazem bem, tá? Para se distrair dessa circunstância, mas quando a circunstância vir muito forte para você, um jeito é você buscar uma forma de fazer com que você se distraia dela mesmo assim. Você pode brincar, você pode se divertir, você pode imaginar que aquilo que está acontecendo é algo diferente, né? E aí vem a terceira dica, que une um pouco o conhecimento dos Abrahams com o conhecimento do Neville Goddard. Você vai ver algo, mas você vai falar diferente daquilo que você está vendo. Como assim? Principalmente às vezes quando é sobre o seu corpo, quando é sobre uma situação que é muito latente para você. Você vai tentar contar uma nova história sobre aquilo que está acontecendo no máximo de tempo que você puder, da melhor maneira que você puder, tá? O Neville fala a mesma coisa, ele fala para você fazer revisão. Todos os dias ele fala que antes de dormir você deveria fazer uma revisão. E os momentos do seu dia que não fossem exatamente como você gostaria que fosse, você vai revisar, ou seja, você vai reescrever esses momentos. Os Abrahams falam para contar uma nova história. Eles não dão um dado momento que você deve fazer isso, mas você deve se fazer isso o tempo que for preciso, vamos dizer assim. Eu digo se fazer porque é para você que você está fazendo isso, arrumando um jeito de se sentir melhor, tá? E isso é muito comum muitas vezes, né, gente, com criança. Um exemplo disso é na série, né, do Sheldon, jovem Sheldon. Teve um dia que a mãe dele deixou ele de castigo. E o castigo pro Sheldon é não assistir a um programa de TV de cientista que ele ama assistir. E aí a mãe dele deixou ele de castigo para ele não assistir, porque ele precisava ser um pouco mais normal, né? E não ficar assistindo só coisas de menino nerd e tal. E aí ela deixou ele no quarto, sem a TV, e ele começou a imaginar que ele estava assistindo o episódio. Ou seja, ele ignorou completamente o que estava acontecendo, que ele não estava assistindo. Aí a irmã dele olhou para ele, eles dividiam um quarto, porque eles são gêmeos. A mãe dele olha para ele, a irmã, na verdade, olha para ele e ele tá rindo. Aí ela fala, mas o que você tá rindo? Você tá de castigo? Não, eu tô imaginando. Eu lembro de como eram os episódios, então eu tô imaginando. Então, uma forma de você se distrair, né, e contar essa nova história é não deixar com que as coisas que estão acontecendo ditem como você se sente. Então, você pode, por exemplo, lembrar de um momento da sua vida que você sentia felicidade, você sentia vitalidade, que você sentia aquilo que você gostaria de sentir nesse momento. Isso é uma forma de contar uma nova história. Lembrar de um momento do passado, resgatar aquele lugar daquele sentimento. Ou também projetar uma nova história de como você gostaria que estivesse sentindo. Realmente, sabe? Se for mais difícil você pensar somente, você escreve. Ah, hoje o dia foi maravilhoso. Aí, de repente, você está preocupado com o que você vai fazer mais tarde. A preocupação não vai resolver em nada. A gente acha que a preocupação é uma forma de encontrar a solução.
Só que a preocupação, na verdade, é uma nuvem que impede a gente de receber a solução. Então, ao invés de você ficar tentando se preocupar e buscar uma solução, brinca. Se você já estivesse vivendo aquilo que você gostaria de viver, como seria o restante do seu dia? Como seria seu dia? Como seria a sua vida se você tivesse com o corpo que você queria? Ah, eu já acordei muito feliz, vesti a roupa que eu queria. Então você começa a se distrair. Eu sei que não parece lógico para o nosso mundo humano, que a gente fala que tudo tem que ser na ação, que eu sou adulto, Aline. Eu tenho problemas, né? Então eu não posso simplesmente me distrair dos meus problemas. Só que o problema é que a sua atenção ao problema é que está causando o problema. Eu já fiz um áudio aqui falando que a nossa mente, na verdade, né, ela que está causando o problema. Então eu tenho que tentar me distrair dela o máximo possível. Então ficar focada naquilo não vai resolver, tá? Então o objetivo é você se distrair, é você brincar realmente. O que você gosta de fazer? Faz uma lista das coisas que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de dar uma caminhada, eu gosto de pintar, eu gosto de cozinhar. Vai fazer alguma dessas coisas, né? E sempre lembrando aqui, eu tô dando sugestões, mas você sabe da sua vida. Então pode ser que a sugestão que eu tô dando não bata com exatamente o problema que você quer, mas você sabe. Então, de repente, é um problema que te impede de fazer essas coisas. Quais outras coisas que você pode fazer? Ah, eu posso ouvir uma música. Eu posso ouvir uma música, eu posso cantar. Eu amo desenhar, eu amo brincar com meu filho. Tinha um exemplo de um rapaz que ele queria emagrecer acho que uns 7, 8 quilos, mais ou menos. E aí, o que acontece, né? Ele brincava com o gato dele. Não tinha como ele se distrair do corpo dele 7 quilos mais acima do peso que ele estava. Mas ele podia brincar com o gato dele, estava disponível para ele naquele momento. É a gente usar e olhar para o que está disponível. Porque isso também é pensar positivo. Se eu olhar, mas eu só seria feliz, o problema é que eu estou continuando na negatividade, né? O problema é que é um pensamento negativo. A solução é que eu posso fazer isso. Dentro da minha realidade hoje, eu acho que eu posso fazer isso. Nada serviu e dá para você fazer isso, vai tirar uma soneca. Isso também é uma orientação que os Abrahams falam. Muitas vezes é melhor você tirar a soneca. Ok, tá muito bagunçada aqui minha mente agora. Não tem nada que eu consiga focar que me distrai. Eu vou tirar uma soneca. Eu vou tentar tirar uma soneca. Eu vou tentar relaxar. Porque aí eu desligo a mente que está projetando tudo isso e a projeção, que é o que eu estou vendo na minha realidade, começa a acessar. Tá? Mas tenta fazer uma lista, de repente, ouvir uma música, assistir um filme que você goste, de repente conversar com alguém que você se anime de conversar, não sobre o assunto, óbvio, né? De repente tomar um banho relaxante, sabe? Cozinhar a comida que você gosta de cozinhar. Lista coisas que façam você se sentir bem e vai buscando colocar isso na sua vida, entende? Ou de repente ir pra praia, dar uma caminhada, só se distrair realmente. Parece simples demais para dar resultado, mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. É muito simples, mas é o que dá resultado, tá bom? Se você pegar histórias de várias pessoas, né, você vai ver que pessoas não tão distantes, quando eu falo da Rhonda Byrne, mas pessoas mais próximas da gente, do Brasil inclusive, falam disso. Quando a gente vê, por exemplo, a história da Elaine Orives, ela fala que ela ouvia música. A situação estava drástica, ela disse que ela dormia dentro, da casa dela era o escritório, que foi tudo que sobrou. Então ela morava com os filhos dela dentro do escritório que ela tinha. E aí ela começou a buscar o quê? A única coisa que ela tinha acesso, música. A olhar para as coisas positivas dentro da situação que ela tinha ali, né? A gente ouve a Maya Andrade, por exemplo. Ela morava numa casa, não porque era uma casa de luxo, ao contrário, né? Porque fora do Brasil, ela morava já fora do Brasil, mas estava numa situação bem difícil. Mas tinha banheira na casa que ela morava, porque é mais comum. Geralmente é ao contrário daqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, banheiro é algo de luxo, lá é algo normal e as pessoas que têm mais condições têm banheiro e chuveiro. E aí ela enchia a banheira de água, tomava um banho relaxante, ouvindo música, para tentar se acalmar, para tentar relaxar, para tentar se sentir bem. Entendeu? Então parece muito fora do normal as coisas que as pessoas. Você acha, né, que tem que ser algo místico, louco, e que isso é muito simplista, e que eu sou adulta e que tem que resolver problemas. Mas 90% das pessoas que a gente conhece fizeram exatamente isso. Tentaram arrumar um jeito de se acalmar, de se acolher, de tentar se sentir bem dentro daquela situação que estavam vivendo, até conseguir superar. Tá? Então é basicamente isso que eu tô te falando aqui hoje e eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com você. E se você gostou e acha que pode ajudar outras pessoas, clique em compartilhar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.
Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão